Tivemos um pequeno problema técnico, mas a internet é assim mesmo, né? Você entende isso, infelizmente, tem esse problema, mas nós vamos dar continuidade. O texto é a segunda epístola de Pedro, o capítulo é o capítulo 1, e a partir do verso de número 12, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 12, que nos diz assim a palavra do Senhor: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo a fábulas artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eu quero meditar com vocês nesse texto nesta manhã. Eu quero falar um pouquinho desses últimos instantes da vida de Pedro, quando ele estava para morrer. E a preocupação de Pedro não era consigo mesmo, né, com o seu bem-estar, não era essa a preocupação dele. A preocupação de Pedro, nos seus últimos dias de vida, era municiar o povo de Deus com ensinamentos que seriam necessários para eles. E uma das provas disso é que nós estamos utilizando esse texto para falar à igreja uma palavra de admoestação deixada pelo apóstolo Pedro. Então Pedro aqui, ele está para morrer, ele deve ter ido a óbito em 63 ou 64 de nossa era, aproximadamente. Não há uma certeza absoluta disso, e aí cada erudito estabelece aí uma data, e não há como a gente estabelecer uma data precisa, né, para não cometermos os erros anacrônicos, né? Então a gente deixa aí esse espaço aí, que é mais ou menos a data que a maioria dos eruditos usa para firmar a morte do apóstolo Pedro. O que a gente sabe com certeza é que ele morreu no governo de Nero, e morreu antes de Paulo. Paulo deve ter morrido em 67 ou 68, e ele deve ter morrido ou 63 ou 64, aproximadamente isso aí, no máximo 65, é o período a que ele deve ter morrido. E nesse texto em que lemos, esse verso de número 12, ele nos fala, porque não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda bem que as sabais estejais confirmados na presente verdade. Pedro, ele está para morrer, mas a preocupação dele era continuar ensinando o povo de Deus. Ele diz assim: olha, ainda que eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês sabem isso, mas eu vou falar novamente, né? Eu vou dizer a vocês novamente, porque o que eu vou dizer para vocês é muito importante, e por ser importante, eu vou falar a vocês novamente. Então a preocupação de Pedro não era consigo mesmo, não era com o seu bem-estar, mas a preocupação dele era municiar o povo de Deus para que eles pudessem ser ou firmar-se, né, na Bíblia, na palavra de Deus, e não se deixar levar por ventos de doutrina. E Pedro exorta o povo de Deus a esperar a vinda de Cristo. Ele exorta eles, diz: olha, vocês permanecem aí, fiquem atentos, fiquem firmes, porque Jesus Cristo, ele virá. E Pedro, ele também exorta também a igreja a viver retamente,
a viver retamente, a viver biblicamente, a viver evangelicamente e a viver teologicamente. Ou seja, Pedro queria que o povo de Deus vivesse exatamente assim, dentro desse padrão, dentro da palavra de Deus. O que ele estava dizendo? Olha, examine as Escrituras, caminhe por elas, escuta as Escrituras, cresça em Cristo, acredita em tudo que está registrado a respeito dele na Bíblia Sagrada, ou seja, nas Escrituras, porque tudo se cumprirá. Pedro, nesse texto, ele vai citar a palavra tabernáculo 2 vezes no texto. E é interessante que as 2 vezes que ele cita a palavra, a primeira, a gente entende que quando ele fala de tabernáculo, ele está falando do seu próprio corpo. Então, no verso 16, ele diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. A palavra tabernáculo aí no texto, ela está simbolizando o corpo dele. A gente vai entender nesse texto que Pedro está retratando exatamente naquele momento da transfiguração, quando ele e João, mas o próprio Cristo, eles estão lá no Monte das Oliveiras, e o Senhor faz aquela transfiguração, Isso basicamente está registrado no Evangelho de Mateus também, lá no capítulo 17, nós temos lá de uma forma bem mais explícita, daquele momento da transfiguração. E nessa transfiguração, Pedro, ele é envolvido pelo aquele momento da transformação do Senhor, quando o Senhor transforma daquela natureza humana em uma natureza divina. Então estava ali Pedro, estava Tiago, estava João, e eles puderam ver aquela transfiguração. E no final daquela transfiguração, Pedro ficou tão empolgado com aquela situação, que ele disse: olha, Senhor, é bom estarmos aqui, fazer um tabernáculo para ti, fazer um tabernáculo para Moisés, fazer um tabernáculo para Elias, e ele esqueceu dele mesmo, de fazer um tabernáculo. Ali no texto, tabernáculo significava uma tenda, mas aqui nesse texto não. Aqui nesse texto, Pedro está usando a palavra tabernáculo para o seu corpo. Ele estava dizendo o seguinte: olha, igreja do Senhor, igreja de Cristo, brevemente eu vou deixar esse meu tabernáculo, ou seja, brevemente eu vou partir, brevemente eu estarei indo para a vida eterna com meu Cristo. Mas a preocupação de Pedro, como eu já disse, não era consigo mesmo. Ele não estava preocupado simplesmente com a sua vida física, a sua vida humana, não. Ele estava preocupado com a igreja do Senhor. A gente entende no Novo Testamento há 5 grandes segredos sobre a igreja que Jesus revelou pessoalmente, E 3 deles Jesus revela a Paulo, e 2 deles Jesus revela a Pedro. A gente entende que Pedro, além dele ter sido privilegiado por esses 2 grandes segredos revelados a ele também recebe 2 ministérios pessoais dados pelo Senhor. Primeira vez que o Senhor encontra-se com Pedro, Pedro está num barco pescando, jogando a rede. Jesus chama ele e diz assim: larga essa rede e eu vou ensinar você a ser pescador, e não de peixe, mas pescador de homem. Jesus dá a ele o ministério de evangelizar, de ganhar almas, Mas o mesmo texto ele registra que no dia seguinte,
Jesus está andando na praia e novamente está ali Pedro. Agora Pedro não está mais jogando a rede ao mar, mas Pedro está costurando a rede. Ele deveria ter pego algum peixe grande e aquele peixe rompeu a rede. Pedro então estava preocupado em costurar aquela rede para que o peixe não fosse embora. E aí Jesus dá-lhe o segundo ministério: apacentar as minhas ovelhas. No capítulo 21 do Evangelho de João, o verso 16, 17 e 18, Jesus trata disso pessoalmente com Pedro. Então Pedro aqui, ele sabe que deixar o tabernáculo era morrer, não é? Era ir embora, encontrar-se com o Senhor. Agora, por que Pedro não estava preocupado com a morte? Por que Pedro estava resignado? Ele estava resignado porque lá no capítulo 21 de João, no verso 17, no verso 18, além de Jesus ter dado ele aquele ministério maravilhoso de apacentar as ovelhas, Jesus disse a ele como ele iria morrer. E Jesus disse ainda mais para ele: Pedro, vai chegar um momento que você não vai ter mais condição de cingir você e ir para onde você quiser ir. Você não vai fazer isso, mas haverá alguém que você vai estender as mãos e ele vai cingir você e ele vai levar você para um lugar que você não quer ir. Jesus estava falando exatamente da morte de Pedro. Pedro sabia que iria morrer e ele pressente aquele momento. E ele está resignado, ele não está preocupado com o tipo de morte que ele vai passar. Alguns historiadores dizem que foi oferecida a Pedro, na hora da sua morte, a oportunidade de que tipo de morte ele queria. E disseram para ele assim: você quer ser crucificado? Ele disse: eu não posso ter essa honra de ser crucificado como o meu Senhor, mas me crucifique de cabeça para baixo. E diz a história, os biógrafos de Pedro, que ele foi crucificado e de cabeça para baixo. Então, nesse momento aqui, Pedro sabia que ia morrer. Jesus já havia falado com ele sobre a sua morte, então ele está tranquilo. Homens de Deus, quando está para morrer, não ficam desesperados. Não fique desesperado, porque nós sabemos, igreja, que um dia seremos recolhidos. Nós não viemos aqui para colonizar o mundo e ficarmos aí. Não. Viemos aqui para um tempo. E é interessante, é importante aqueles que sabem viver essa vida. As pessoas que sabem viver essa vida, eles vivem uma vida tranquila, e quando chega no final de suas mortes, eles não ficam ali maldizendo e ficam espraguejando a vida. Não. Os homens de Deus, quando a morte chega, eles estão preparados. Eles sabem que cumpriram o ministério deles e eles estão prontos para ser recolhidos. E aqui Pedro então, ele vai usar a palavra tabernáculo para dizer assim: olha, o meu corpo é como um tabernáculo, ele é como a bainha de uma espada, e a qualquer momento eu serei recolhido. Ele está resignado exatamente com o tipo de morte que ele iria agora acontecer. Homens de Deus, quando está para morrer, em geral recebem revelação do Senhor que está prestes a ser recolhido. A gente observa, assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Jacó. José, quando ele está ali prestes a morrer, ele chama ali a sua descendência e ele começa a dar ordem. E basicamente, a gente lendo aqueles momentos finais da morte de José, principalmente no capítulo 50 de Gênesis, quando ele começa então a preparar ali para a morte. E o livro do Gênesis são 50 capítulos, e o último versículo, que é o 26, vai terminar exatamente com a morte de José. Vai dizer: morreu José com a idade de 110 anos, embalsamaram o seu corpo, colocaram no caixão ali no Egito. Vai terminar exatamente com a palavra Egito. E
nesse capítulo 50 ele começa a dar ordem. Olha, eu sei que eu vou morrer, e quando eu morrer, eu sei que eu vou ser embalsamado, mas um dia o Senhor vai visitar a vocês. Vai avisando aí as gerações futuras que um dia o Senhor vai tirar vocês daqui do Egito. E quando chegar esse dia, não deixe o meu corpo no Egito. José não queria que o seu corpo permanecesse no Egito, mas ele não estava preocupado com a morte. Ele sabia que o que Deus havia falado a Abraão, o Senhor ia cumprir, ia tirar o povo dele do Egito. Davi, quando estava para morrer, ele colocou a casa dele em dia. A casa dele estava uma bagunça, né? Estava uma bagunça, e ele teve que colocar tudo aquilo em ordem. Ele deixou escrito até como seria o culto no templo, que ele não pôde ver o templo construído pelo seu filho, mas ele deixou as ordens dos turnos, dos sacerdotes, dos cantores, do coral. Ele deixou tudo escrito para que Salomão pudesse, quando inaugurar o templo, aquilo está tudo em ordem. Ele deixou em ordem a sua casa, ele deixou o seu sucessor já assentado no trono, ele deixou a casa do Senhor com os materiais para ser construído, e ele deixou a liturgia do culto na casa do Senhor. Então, homens de Deus, quando eles estão para morrer, eles não se preocupam consigo mesmo, não. Eles estão preocupados com o povo de Deus, com a obra do Senhor, porque nós estamos aqui de passagem. Nós não viemos aqui para a semente, não vamos permanecer aqui, viemos aqui apenas para algum tempo. Observamos também que Paulo, prestes a morrer, Paulo também, ele coloca as coisas todas em ordem, e ele pôde dizer, aqueles 3 verbos no pretérito, combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei a fé. Ele pôde colocar esses 3 verbos exatamente no pretérito, porque ele sabia que a morte dele estava próxima, mas ele não estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado era com a obra do Senhor. Então aqui o apóstolo Pedro, ele vai nos dando também este exemplo, de não estar preocupado consigo mesmo, mas estar preocupado simplesmente com a obra do Senhor. Então, como eu disse, o apóstolo Pedro, ele estava resignado, à vontade de Cristo. Resignado é aquele que suporta o mal, é aquela pessoa que suporta o mal sem irar-se. O mal vem sobre ela, mas ela não vai maldizer aquele dia, ela não vai ficar amaldiçoando, porque aquele mal veio sobre ela. Ela suporta resignadamente, porque ela sabe que aquilo vai passar. Ela sabe que a nossa vida aqui não é um mar de pétalas de rosa, não é. Se alguém está vivendo em um mar de pétalas de rosa, glória a Deus por isso, Prove ao Senhor conceder isso. Mas se nós observarmos biblicamente, os grandes homens de Deus não tiveram esse tipo de vida. Todos eles tiveram que lutar muito pela sua vida. Muitos deles tiveram mortes horríveis. Olhemos, por exemplo, os 12 homens que Jesus chamou, um deles suicida, que é o Judas Iscariote, mas os outros 11, tudo vida terrível. Talvez João tenha morrido talvez melhor, do que os demais, mas os outros todos decapitados, flechados, matado à espada em praça pública, crucificado, e por aí vai. Homens de Deus morriam assim, eles honravam o Senhor resignadamente, exatamente não amaldiçoando aquelas coisas ruins que vinham sobre as suas vidas. Então, resignado, uma pessoa resignada é aquela que suporta o mal sem revoltar. Ela conforma-se, porque ela sabe que a vida de um homem de Deus é exatamente assim. E entendemos que o contrário de resignado,
é aquela pessoa que fica irada, inconformada, né? Impaciente, né? Desobediente, por aí vai. Esse é o contrário, é o antônimo de resignado. E Pedro nos demonstra que ele estava tranquilo, ele não estava desesperado. Ele disse: eu sei, ele disse: eu tenho certeza, né? Ele disse: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Brevemente, esta palavra é interessante, né? A palavra breve, é que a gente sabe que aquilo vai acontecer, mas a gente não sabe quando. A gente não sabe quando. Quando você vai inaugurar um estabelecimento e que você não tem ainda a data da inauguração, você coloca lá, breve inauguração. Mas quando você já tem a data da inauguração, você não pode usar mais a palavra breve, porque agora você já tem a data. Esta palavra, ela só pode ser usada quando você não tem a data. Observe, Pedro sabia que estava próximo de morrer, mas o momento exato de sua morte, ele não sabia. Mas ele sabia que estava breve, ele sabia que estava próximo, ele sabia que iria morrer. Então, ele disse assim: olha, eu vou morrer. O próprio Jesus já disse para mim como será a minha morte. Então eu vou dar ao povo de Deus ferramentas, eu vou municiar eles de coisas que eles vão precisar para subsistir, para resistir no dia mau. Pedro sabia que tempos difíceis viria, ele tinha certeza disso, que viria tempos difíceis. E a gente observa que no verso de número 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Pedro sabia que ele deveria continuar falando. Às vezes, irmãos e irmãs, nós deixamos de falar e nós pensamos assim: não, eu já falei isso tantas vezes, não vou falar mais. Mas não, a redundância. O próprio Jesus usava isso muito na sua fala, quando ele dizia assim: na verdade eu vos digo. Tem a redundância na palavra verdade. Por que essa redundância? É para fixar, é para manter na sua mente. Por que você aprende um hino? Porque você canta ele várias vezes, você fica ensaiando, treinando aquele hino, ele vai ficar na sua mente e nunca mais sairá dela. O que Pedro está falando aqui é exatamente isso. Olha, eu sei que vocês já sabem, mas eu vou falar outra vez. E eu, nesta manhã, eu quero dizer a mesma coisa. Eu sei que vocês sabem de tudo que eu estou falando. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou falar outra vez, que é para fixar na sua mente. Pedro, então ele diz: olha, eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês têm certeza disso, mas eu vou falar a vocês novamente. Depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro aqui, ele volta lá na transfiguração. Ele volta lá, ele traz à sua mente aquela lembrança da transfiguração. O que ele está dizendo para nós? Quando ele diz assim: mas nós mesmos vimos. Tinha 3 testemunhas ali. Tinha Tiago, tinha João e tinha Pedro. É claro que Moisés e Elias, eles já haviam morrido. Eles não poderiam mais testemunhar. Naquele momento, não. Naquele momento, as testemunhas que Jesus tem ali da sua transfiguração é Pedro, é João, é Tiago. Então, quando ele diz assim: mas nós mesmos vimos a sua majestade, ele está referindo-se exatamente àquele momento da transfiguração, aquele momento único, que Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver aquilo, mas nenhuma outra pessoa teve o privilégio ali, naquele momento, de ver aquela transfiguração.
Lá na ilha de Patmos, João teve o privilégio de ver novamente aquele Cristo glorificado. Mas essa experiência da transfiguração era um momento ímpar, porque Jesus sai daquele estágio de humano, de natureza humana, e vai à natureza divina. Talvez ali em fração de segundos, não sei, mas aquilo é rapidamente, e ele pôde ver aquele Cristo, natureza humana, e ele pôde ver o Cristo, natureza divina. Então ele dá um testemunho pessoal. Mas observe que no texto ele utiliza duas palavras muito interessantes aí. Ele diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente composta. Artificialmente composta. O que é que nós estamos enfrentando hoje no século 21? Hoje no século 21, nós estamos enfrentando muitos mestres, pessoas altamente arrogantes, prepotentes, presunçosas, pessoas que se dizem donas da verdade. E a gente vai encontrando aquelas coisas mais esdrúxulas que possam pensar, né? Um dia desses eu estava observando um cidadão e que ele leu um texto bíblico e ele disse assim: olha, Deus me revelou que esse texto aqui, ele fala disso e disso, é isso aqui. Mas na verdade o texto não tratava nada daquilo. O texto tratava de uma outra coisa. Como ele não tinha competência para o estudo das Escrituras e interpretar o texto corretamente, ele trouxe uma interpretação dele e ele assassinou o texto. Mas por que ele fez aquilo? Porque ele queria pedir uma oferta à igreja e ele tinha que buscar um escapismo para o que ele ia falar, e o que ele falou não tinha apoio bíblico. Na verdade, ele é como os mágicos, né? Tiram coelhos da cartola, e foi isso que ele fez. E não é assim, não é assim. Igreja, há duas maneiras de caminharmos aqui na terra. Nós caminhamos pelo que está escrito na palavra e caminhamos pela direção do Espírito de Deus. Mas aquilo que está escrito, o Senhor já escreveu para o nosso benefício, para que nós possamos ler, estudar e vivermos como está escrito. Então Pedro, ele diz que tem pessoas que eles trazem fábula, e isso vai te levar você aquilo que você não tem como conformar, como história, fatos, você tem como provar, mas fábula não. Por isso a palavra está dizendo fábula. Mas Pedro diz assim: artificialmente composta, ou ardilosamente composta, ou estrategicamente composta, significa que homens venazes por riqueza, eles estão fazendo isso. Eles estão pegando a palavra do Senhor e dando a interpretação que eles querem dar para benefício próprio. Mas Pedro, ele alerta aqui, e ele trouxe um alerta para a sua geração e também para a minha geração e para a nossa geração. Homens trazendo fábulas e dizendo que é a palavra de Deus. É cada interpretação que as pessoas estão trazendo aí, e que é cada loucura, e cada um traz a sua interpretação, e cada um fala do seu jeito, e cada um quer dizer que é exatamente daquele jeito que ele está dizendo. Mas Pedro traz um alerta para mim e para você, para termos cuidado com isso. E aí Pedro diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Pedro disse: não, negativo, não foi isso, não foi isso. Nós não ensinamos a vocês fábulas, não. As fábulas, elas começam assim: era uma vez, né? Não. Pedro está dizendo negativo, né? Ele, não, nós não ensinamos isso a vocês, não trouxemos para vocês fábula. O que trouxemos para vocês é a palavra de Deus. Tudo vai passar, irmãos, tudo
O próprio Jesus disse que tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor, Jesus disse que essa não vai passar. Significa o quê? Que ela vai se cumprir. Cumprir-se-á tudo que está escrito a respeito dela. Tudo irá se cumprir. Tudo que está escrito a respeito de Jesus irá se cumprir. Tudo que está escrito a respeito da sua noiva, da sua igreja, irá cumprir-se. Significa que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. E no final desse versículo 16, quando ele diz fábulas artificialmente compostas, ele diz assim: mas nós mesmos vimos a sua majestade. Como eu já disse, aqui ele dá um testemunho pessoal. Aqui ele fala de uma coisa que os olhos dele viu. Seus olhos viram. Ou seja, ele era uma testemunha pessoal. Ele viu a transfiguração. E ele diz: não, nós vimos. Ele está falando por Tiago e também falando por João. Ou seja, diz: eu tenho testemunha de pessoas que viram isso. Meu irmão, minha irmã, nós não vimos a transfiguração de Jesus. Se nós tivéssemos visto, que maravilha, ver o Senhor transfigurando, saindo de uma natureza, indo para outra. Mas nós cremos que isto aconteceu. Nós cremos que isto aconteceu. Nós cremos que o Senhor transfigurou para mostrar para Pedro, para Tiago, para João, que ele não era aquela natureza humana que estava ali, mas ele era aquela outra natureza, aquela divina e maravilhosa que viverá eternamente. Então Pedro, ele tinha um testemunho pessoal, os olhos dele pôde ver. E ele continua dizendo, ele diz no verso 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra, isto é, ele está referindo-se a Jesus, e glória, quanto da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho comprazido. Lembra? Lá na transfiguração, quando Moisés falou, Elias falou, e aí então Deus falou. Então na transfiguração você tem um momento de 3 testemunhas que viviam naquela época, que no caso Pedro, Tiago e João. Mas tem o testemunho da própria voz do Senhor, que ela aconteceu lá no batismo de Jesus, quando o Senhor disse, no ato do batismo, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus em forma de pomba, o texto diz que os céus abrem e então ouviu-se a voz do Senhor, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, O pronome demonstrativo usado por Deus ali, ele estava confirmando que aquela pessoa que João tinha terminado de batizar era filho dele. E aqui Pedro nos traz uma prova auditiva. Ele tem a prova visual porque ele viu, mas agora ele traz para nós a prova auditiva. E ele diz assim: olha, eu vi a glória de Cristo. Ele diz: eu vi a glória dele magnífica. E ele vai usar ainda 3 palavras aí, muito interessante para nós, porque ele diz aí, honra, ele diz glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz. É claro que aqui ele refere-se a Deus, porque a voz aqui foi do Senhor: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Ou seja, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Deus deu uma declaração auditiva do seu Filho, e por 2 vezes ele faz isso. Ele faz isso no batismo e ele faz isso na transfiguração. Pedro, então, ele diz para nós com todas as letras, ele diz assim: olha, creia,
esse Cristo virá. Por que ele virá, Pedro? Porque eu vi a transfiguração dele, eu vi ele transfigurando, eu vi ele saindo de uma natureza humana a uma outra natureza magnífica. Creia que esse Cristo, ele virá. Por que, Pedro? Porque ele tem poder. Os meus olhos viram, isto é real. Pedro tinha certeza absoluta que aquilo era real. Continuando aí no texto, o verso 18: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro diz: nós ouvimos a voz falou, nós não estávamos loucos, não é uma fábula, não é uma historinha, não é um mito, é real. O Senhor transfigurou, o Senhor transformou-se na natureza humana em uma natureza divina. Uma pessoa assim, com um poder assim, ele tem poder para vir buscar a sua igreja. A preocupação de Pedro era municiar a igreja de Cristo, dando a ela ferramentas para confirmar a vinda de Cristo, para que eles permanecessem firmes, sabendo que ele viria. E Pedro, ele continua dizendo, e ele diz no verso seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. O que Pedro está falando para nós? Nós temos firme a palavra dos profetas. Aí Pedro, ele apela para o testemunho dos profetas. Ele apela para o testemunho dos profetas. Agora não é mais o testemunho só dele. Diz assim: olha, nós também temos firme a palavra dos profetas. E se nós olharmos biblicamente, quantos homens de Deus falaram a respeito da segunda vinda do Senhor? E ele então diz: nós temos também firme aí a palavra dos profetas. E ele traz aí para nós uma simbologia, porque ele vai fazer uma comparação, ele faz uma comparação, e ele diz assim: olha, ela é como luz que ilumina em lugar escuro, e ela vai iluminando, até que a alva ou a estrela da alva, depende muito da sua versão, ele está dizendo o seguinte, que enquanto estivermos caminhando aqui na terra, nós temos uma luz, temos a palavra do Senhor para nos direcionar. Até quando? Até que venha a grande luz, até que venha o sol da justiça, que quando ele vir, ele vai brilhar de tal maneira que vai ofuscar tudo. Observe que as estrelas brilham enquanto há escuridão. Enquanto há escuridão, as estrelas brilham, mas quando o sol ele começa a vir pela manhã, todas as estrelas, até a que brilha mais do que todas, é a última a desaparecer ali o seu brilho, ela também é ofuscada pelo brilho do sol. O sol, quando ele sai, ele dá um espetáculo sozinho. Todas as estrelas, elas somem, desaparecem, porque chegou a grande luz, a estrela de quinta grandeza. E é o que Pedro está nos ensinando aqui. Nós estamos caminhando, e ele diz: olha, caminhar pelos profetas, caminhar pelo que os profetas falaram, é como uma luz que ela vai iluminando. Até quando, Pedro? Até quando ele vir, até quando ele chegar. Quando ele chegar, vai chegar o sol da justiça, a estrela que quando sai, ofusca todas as demais. Ele diz: ela vai brilhando, até quando, Pedro? Até chegar o sol da justiça. Ele diz: uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, até que o dia brilhe, até que o dia, que o sol ele saia totalmente, e ele vai ofuscar tudo. E ele diz assim: e a estrela da alva apareça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
Eu quero falar um pouquinho a você sobre isso aqui. Ele diz que, com todas as letras, que nenhuma profecia bíblica, aquelas dadas pelo Senhor, as profecias dadas pelo Senhor, o respaldo delas, principalmente a do Antigo Testamento, o profeta, ele falava todo o conteúdo da profecia, e quando ele encerrava o conteúdo, ele dizia: assim diz o Senhor. Era a assinatura de Deus sobre tudo aquilo que ele havia falado. Imaginamos uma pessoa vinha falar em nome do Senhor, e ele falava tudo o que Deus mandava falar, e no final, para assinar aquela profecia, ele usava essa frase: assim diz o Senhor. E essa frase aparece no Antigo Testamento 1094 vezes. 1094 vezes o Senhor assinou a profecia dele. E o que Pedro está nos ensinando é exatamente isso. Ele diz: olha, nenhuma profecia das Escrituras Sagradas dada pelo Senhor, não isso que está aí. Tem tanta gente aí falando em nome de Deus, dizendo aquilo a que Deus não falou. Deve ser interessante, né? Alguém falando algo que Deus não disse, né? Deus deve chamar a sua corte e dizer assim: olha lá, fulano está falando algo que eu não disse, eu não falei nada disso, e ele está falando em meu nome, mas eu não vou assinar essa profecia, porque não foi eu que disse. Então Pedro, ele nos alerta, irmãos e irmãs, de nós não sermos enganados até a vinda do Senhor. Ainda bem que a Bíblia diz: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível fora, porque quem vive pela palavra, quem anda pela palavra, quem pratica a palavra, não será enganado. Por que não será enganado? Exatamente por isso, porque a palavra do Senhor, ela não vai passar, ela vai permanecer firme. O Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele falou, porque é a sua palavra. Sabendo primeiramente isto, então, ele vai dar um enfoque aqui, e ele quer que alguma coisa fique registrado como principal na sua fala. Então ele diz: sabendo primeiramente isto. O que, Pedro? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, meu irmão, minha irmã, não tem esse negócio de alguém chegar e dizer para você coisas que a Bíblia não te dá o respaldo. A profecia, ela exorta, ela edifica, ela consola, mas observe, quando alguém falar alguma coisa a você e não está de acordo com a palavra de Deus, rechaça-se imediatamente. Nós temos a bússola. Nós temos a bússola, que é a palavra do Senhor. Não podemos ouvir qualquer coisa e sairmos por aí pensando que é a palavra de Deus, pensando que é uma profecia assinada pelo Senhor, mas não é. Pedro disse: sabendo primeiramente isto. O que, Pedro? Que nenhuma profecia, mas ele diz das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Não é o pastor do horário nobre, né? Não é os coronéis do horário nobre, né? E como estamos cheios de coronéis aí, né? Eles não solicitam a igreja, eles dão ordem à igreja, né? Coisa que nem Jesus fez, né? E eles estão fazendo, mas eles são os coronéis, eles são os que mandam, é as mega igrejas, né? E eles se acham acima do bem e do mal. Então eles chegam e eles ditam as ordens, eles não solicitam, eles não fazem petição, não, eles chegam e ditam as ordens, são coronéis. A igreja do Senhor não é comandada por coronéis, não. A igreja do Senhor é comandada pelo sumo pastor, que é Jesus Cristo. E aqui na terra, ela é dirigida pelos pastores, mas homens que o Senhor vocacionou e chamou para a obra. Quanta gente aí usando o título de pastor, mas não é pastor, mas estão usando o título. Quantos? Mas graças a Deus que a igreja tem um dono, e o dono dela chama-se Jesus Cristo. Então Pedro, ele diz: olha, sabendo primeiramente isto.
Olha, igreja do Senhor, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Ela não é sua, ela não é só para você, ela é para todos. É o que está registrado na palavra, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é a minha interpretação, é o que está registrado na palavra do Senhor. E Pedro, ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Pedro deixa explícito, ele diz, olha, nenhuma profecia ela foi produzida. Observe, é um texto escrito próximo da morte de Pedro, e ele nos fala uma joia preciosa dessa. Ele diz, olha, nenhuma profecia de particular interpretação, nenhuma dela. Talvez nós não encontramos registro na Bíblia, encontramos textos paralelos, mas não encontramos texto exatamente como essa palavra de Pedro. Encontramos textos paralelos. Significa que eles ainda não tinham recebido uma palavra como essa, e essa palavra vem de Pedro exatamente no momento final de sua vida, quando o Espírito de Deus apossa-se de Pedro e começa a inspirar a ele, para que ele pudesse escrever, para que ele pudesse registrar aquilo que seria de grande valia para a igreja futura. Porque a profecia ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Nenhum homem, nenhum ser humano, por mais poderoso que ele se considere em cima dessa terra, que ele preside uma igreja com 50 a 1000 membros, né? Como a igreja da Coreia, né? Em que há um número gigantesco de crentes, mesmo o líder dessa igreja, ele não pode produzir nenhuma profecia, porque ela não é produzida pela vontade de homem algum, ela é produzida pela vontade, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, e não pela vontade humana. Então Pedro diz aí, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Aí ele diz assim, mas os homens santos de Deus, ele diz, homens santos de Deus. Ele não disse, como era normalmente no Antigo Testamento, falar homem de Deus. Não, ele não disse isso. Aliás, no Novo Testamento, essa frase só é usada para Timóteo, e só aparece uma única vez, e é Paulo que o chama de homem de Deus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, temos pelo menos 7 pessoas que foram assim chamadas de homem de Deus. Então aqui, ele coloca primeiro a questão de santo. Então essa epístola de Pedro, ela nos chama a atenção na exortação à vinda do Senhor e vivermos em santidade. Vivermos em santidade. Só pode ser inspirado pelo Senhor, só pode receber revelação de Deus aqueles que são homens e mulheres separados pelo Senhor. Então Pedro aqui, ele diz exatamente isso. Mas os homens santos de Deus falaram, de que maneira, Pedro? Inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. É claro que a inspiração para ser registrada, a gente não tem mais isso hoje, porque o cânon sagrado está fechado. Tudo que eu quiser saber a respeito de Deus está aqui nessa palavra. O que eu quero saber a respeito da sua obra está aqui. O que eu quero saber para a minha vida está aqui. O que eu quero saber do final do mundo, né, dos fim dos tempos, fim das eras, está aqui. Tudo que o Senhor quis revelar para a sua igreja está registrado nesta palavra. Então nós não temos mais a inspiração para alguém chegar e dizer assim, eu sou inspirado, vou escrever, isso aqui é palavra. Não, 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 não. Você pode escrever livros, você pode escrever uma biblioteca completa, não há problema nenhum não.
E para que você não fique empolgado, a sua teologia tem que ter muito cuidado com ela, porque senão, eu vou dizer para você que ela foi escrita a lápis e pode se apagar a hora que quiser, se ela não bater com o critério bíblico. Então você pode escrever, mas como texto inspirado, como palavra de Deus para guiar a igreja do Senhor, não, isso está encerrado, o câmbio está fechado. Temos aí 66 livros e encerrou. Então Pedro, ele diz aqui, homens santos de Deus, falaram de que maneira, Pedro? Inspirado pelo Espírito Santo. E aí, se Pedro soubesse que essa segunda carta que ele estava escrevendo viraria palavra do Senhor, talvez muita coisa que ele disse aqui ele não teria dito, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que inspirou ele. Você imagine quando Paulo estava escrevendo a epístola a Filemão, escrevendo uma carta para um amigo, coisa particular, confidenciando a um amigo. Imagine se ele soubesse que aquilo viraria palavra do Senhor, seria separado lá no concílio para ser palavra de Deus. Talvez ele não teria dito coisas que ele disse ali, e talvez ele teria falado outras. E aqui eu fico abismado com o que Pedro diz, porque somente ele disse isso, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, eles falaram de que forma? Inspirados pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, essa exortação de Pedro para as nossas vidas, sabendo que tem homens aí que se intrometem em nosso meio, vêm para o meio evangélico, mas não são crentes. Quantos lobos estão aí no nosso meio, vestidos de cordeiro? Quantas igrejas, quantas denominações, eu diria, líderes delas, que não pregam mais sobre a vinda do Senhor, não pregam mais sobre a santificação. Sabes por quê? Porque não acreditam nisso. Guarde essa palavra no seu coração nesta manhã. Medite nesta palavra. E que o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza absoluta, que Ele vai nos ajudar nessa caminhada difícil que nós estamos por aí. Que Deus vos abençoe nesta manhã e muito obrigado por essa oportunidade. Amém.